Fala, gente. Seguinte, esse vídeo aqui vai ser uma temática um pouco diferente dos outros vídeos. Eu tava falando aqui sobre o medo, mas é basicamente uma mensagem muito importante e que eu vi a extrema necessidade de trazer aqui pra vocês, cara. Cara, mas antes de começar, eu vou falando um pouco assim, qual foi o propósito desse vídeo, gente, e um pouco da minha história, de certa forma. Cara, é o seguinte, vocês provavelmente não sabem o que é. Muitos ainda não entendem esse significado da palavra peregrino, né? Mas são as pessoas que de fato mostram, transmitem a palavra de Deus, né? E eu acho que esse é um dos principais pontos desse vídeo, cara. A palavra de Deus. Cara, eu fui criado numa família cristã, no caso, uma família que sempre teve Deus, a intenção sempre foi ter Deus no centro de tudo, né? Mas assim, como eu era criança, eu nunca entendi de como era isso, entende? Eu nunca tive essa experiência, nunca tive isso, aquilo. Pois é, eu de fato ainda não conhecia a Deus. Eu só fui entender isso quando eu comecei a ter de fato constância em um relacionamento com ele, que foi mais ou menos início desse ano. Basicamente foi uma experiência transformadora para minha vida, cara. Mas é aí que vem esse medo que tem tocado meu coração e que principalmente eu senti a extrema necessidade de trazer aqui para vocês nesse vídeo. Cara, o medo que estava penetrando meu coração é o medo de não ser um peregrino para minha geração, cara. Porque eu tive essa experiência com Deus, cara. Deus transformou a minha vida, cara. Eu realmente foi uma experiência assim que me deixou mais feliz e principalmente, cara, eu sinto essa necessidade assim de estar com ele todos os dias, cara, porque mesmo na angústia, ele me ajuda, entende? É um fator extremo, cara, de extrema importância que de fato transformou a minha vida. Mas uma coisa que ministrou meu coração, cara, uma coisa que de fato ele ministrou meu coração foi a ideia de que, cara, se eu passei por essa experiência, existem outras pessoas que também não passaram, cara. E por que não ser um intercessor entre um intercessor mostrando para as pessoas que ainda não conhecem, não entendem a palavra, mostrando como isso pode transformar a vida delas também, cara. E eu acho que esse é um dos principais fatores das pessoas que de fato estão lá entendendo o evangelho, cara, procurando a Deus todos os dias, cara. É você entender o que Deus fez na sua vida, cara, mas ao mesmo tempo você perceber que existem outras pessoas que também precisam dessa experiência que você também teve, entende? Isso, isso é uma das maiores dádivas que você pode ter essa oportunidade de agir para que Deus haja na vida dessas pessoas como ele agiu na sua também. E isso, sinceramente, é uma coisa que ministrou tanto o meu coração que eu senti uma necessidade extrema de vir aqui falar com vocês. Principalmente, eu espero muito que esse vídeo ajude pelo menos uma, duas, três, quatro pessoas, o máximo de pessoas que pode ajudar. Porque de fato é uma mensagem muito importante que eu vi de extrema necessidade aqui falar com vocês, cara. Porque de fato, ser um peregrino nessa geração muitas vezes pode ser difícil, mas vale totalmente a pena. Porque no final, cara, você não está desejando o céu para você, entendeu? Você não está apenas lá tendo esse relacionamento com Jesus, de fato ansiando pela eternidade, mas também ajudando outras pessoas a sentirem esse mesmo anseio que você também tem pela eternidade com Deus e o seu Filho amado, Jesus, entende? Então, gente, esse vídeo que eu fiz aqui é sobre esse medo que estava ministrando no meu coração, mas principalmente também sobre uma lição que eu aprendi com a Bíblia, cara. Principalmente em Marcos 16:20, se não me engano, quando, é, quando Cristo já estava lá, nos seus últimos dias, ele pede para os discípulos, ele dá uma ordem: vão pelo mundo e preguem-lhes o evangelho, cara. Isso é uma mensagem extremamente poderosa, cara, para nossa geração, cara. Porque a nossa geração, nos dias de hoje, a gente está sempre procurando por vícios, por coisas que normalmente no final a gente sabe que não vão trazer agrado nenhum, entende, gente? Eu falo por experiência própria, porque eu mesmo passei quase, sei lá, 6 anos da minha vida na pornografia, cara.
E detalhe, eu tenho só 17 anos. Então é algo de extrema importância, entendeu? Para nossa geração, cara. Porque existem muitas pessoas perdidas. Mas se você conhece essa verdade, essa palavra, cara, por que não ser um intercessor na vida dessas pessoas? Como Deus intercedeu na sua vida, Ele também pode interceder nas outras pessoas. Mas o fato é que você pode e deve também ajudar a eles terem esse devido contato que você também teve, entende? Então foquem nisso. Vocês que de fato, que você de fato que já teve essa transformação na sua vida, cara, você entende como Deus pode ter transformado a sua vida? Então seja um peregrino na terra, seja alguém que de fato está levando, é, que veja pessoas que estão perdidas, pessoas que ainda não conhecem a Jesus, porque você sabe, você também esteve assim em algum momento, mas Deus te encontrou. Então por que não interceder? Então por que não ser um intercessor? Por que não falar de Deus? Não falar da transformação que essa pessoa pode ter com Deus agindo na vida dela, entende? Então, gente, esse é o foco principal desse vídeo, cara. E eu espero muito que ele ajude muitas pessoas aí. Pessoas que de fato estão perdidas, pessoas que de fato estão sofrendo. Cara, por que não se dedica? O primeiro conselho, assim, ó, a gente não pode forçar as pessoas a terem esse momento, né? Mas eu, se puder, eu queria ler um versículo para você aqui, agora nesse vídeo. Ai, ai. Eu sou meio ruim de ler, tipo, versículos assim no calor do momento, mas a gente vai aqui, cara. Ai, ai. Esse foi o... Ai, ai. Aqui eu tô lendo em Filipenses, né? É Filipenses 3:12. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso eu também fui alcançado para Jesus Cristo. Por Jesus, no caso, né? Isso aí tá falando do alvo que nós tanto ansiamos por alcançar, a eternidade. E no caso, o que eu tô falando assim, é que todos nós estamos de olho nesse alvo, o nosso foco principal, cara, passar a eternidade com Jesus. Mas ao mesmo tempo, existem pessoas que ainda não têm noção disso, que ainda não conhecem, que ainda não ouviram falar e possivelmente estão perdidas, cara. Então, se você deseja, se você anseia pela eternidade, por que não ajudar outras pessoas a ansiarem por essa eternidade também, cara? A levar essa alegria para a vida das pessoas, para as ovelhas que estão perdidas. Porque no final, tudo vai acabar, mas nós sabemos que vamos para que o nosso destino que o nosso destino que foi escrito por Jesus Cristo naquela cruz, cara, é muito é uma. Eu não tenho muitas palavras para descrever isso, cara, mas de fato é insano essa ideia da gente poder ter acesso a tudo isso, a vida eterna, ao amor incondicional que há em Deus pela graça existente em Cristo Jesus. Então, se você de fato tem essa experiência com Deus, se você de fato procura Ele, por que não ser um peregrino para essa geração, ajudando as pessoas que não conhecem Ele ainda? Pregar a palavra, ajudar-lhes e principalmente mostrar para eles como isso transformou a sua vida e principalmente como isso também pode transformar a vida delas também, né? Então, gente, esse foi o foco do vídeo agora. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu provavelmente não tenho me expressado muito bem, né? Porque eu sempre tive muita essa dificuldade, assim, de falar com as pessoas e tal. Mas, sinceramente, isso foi uma mensagem que ministrou tanto meu coração, que eu tive que vir aqui falar com vocês. Então, eu espero de coração que vocês tenham entendido essa mensagem, cara, de ser um peregrino na nossa geração, cara, porque muitas pessoas da nossa geração, de jovens, adolescentes, muitos estão perdidos, procurando prazeres mundanos que muitas vezes não levam a lugar algum. E no final, mesmo eu tendo 17 anos, assim, cara, eu poderia estar pensando em aproveitar a vida, aproveitar o mundo, assim, as experiências do mundo, mas, sinceramente, eu percebo nos dias de hoje que a graça existente em Cristo Jesus supera qualquer coisa, entendeu? Esse momento de 10 minutos, assim, que eu tiro no dia pra louvar, pra ter esse relacionamento com Ele, cara, vale muito a pena, entende? E a minha intenção é mostrar isso para as pessoas,
que ainda não conhecem. E eu peço, por favor, gente, ministrem, entende? Vocês que entendem a palavra, ministrem para as outras pessoas que vocês sabem que estão sofrendo, que vocês sabem que ainda não conhecem. Então, então, gente, eu vejo isso como de extrema importância. Então, é isso que eu peço a vocês. Obrigado por terem assistido esse vídeo. Eu espero que esse vídeo de fato ministre o coração de 4, 5 pessoas. E por favor, gente, é isso. Fiquem bem, fiquem na graça de Deus. E é isso, gente. Até o próximo vídeo.